Olá, eu sou José Hilário e você é muito bem-vindo a esse podcast. Estamos nessa primeira temporada falando sobre o tema discipulado e chegamos, enfim, ao nosso último episódio. O que falamos até agora é que se somos discípulos de Jesus, temos uma missão: fazer outros discípulos dele. Como? Seguindo o exemplo do próprio Jesus na forma com que ele forjou, treinou seus 12 discípulos. E, à luz dos evangelhos, nós temos identificado pelo menos 8 etapas da forma com que Jesus fez os seus discípulos. Até agora nós vimos as 7 primeiras etapas: escolher alguém, se aproximar dessa pessoa, desafiá-la a assumir um compromisso sério com Jesus, ensiná-la a palavra de Deus, demonstrar a ela em nossa própria vida o exemplo de alguém que busca obedecer a Jesus, preparar essa pessoa para que um dia ela também faça discípulos de Jesus e supervisioná-la em seu trabalho a cada etapa concluída. Enquanto ela vai discipulando alguém, você também vai ajudando ela a fazer esse processo. Chegamos então à etapa número 8, é a última, é a etapa da reprodução. Reproduza. O princípio do episódio de hoje é: ao perceber o amadurecimento do discípulo de Jesus que você acompanha, faça com que ele reproduza esse discipulado com outras pessoas. Ao perceber o amadurecimento do discípulo de Jesus que você acompanha, faça com que ele reproduza esse discipulado com outras pessoas. Como nós já vimos em um dos episódios anteriores em Mateus, desde o princípio Jesus deixou bem claro aos discípulos que um dia eles deveriam fazer outros discípulos dele por conta própria, quando Jesus não estivesse mais presente entre eles. E isso foi repetido na última passagem do livro de Mateus, no capítulo 28, em que Jesus ordena, com todas as letras, que eles têm a missão principal de ir por todo o mundo e fazer discípulos de Jesus em todas as nações. Mas isso não foi algo que Jesus disse apenas uma vez. Ao longo de seus 3 anos de ministério na Terra, ele já havia falado isso de outras maneiras. Jesus demonstrou essa preocupação de que eles deveriam se reproduzir ou se multiplicar, pelo menos em 2 ocasiões. A primeira está lá no capítulo 9 de Mateus, versículo 35, até o capítulo 10, versículo 1. Olha o que dizem esses versículos. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. A primeira ocasião em que Jesus demonstrou a preocupação de que seus discípulos deveriam se reproduzir e se multiplicar é esta: Jesus comprometeu seus discípulos com a reprodução. Jesus comprometeu seus discípulos com a reprodução. Nós estamos aqui no período de virada entre o primeiro e o segundo ano do ministério de Jesus na Terra. E aqui está um bom resumo no versículo 35 do que ele fez até aquele momento à vista de todos os discípulos: a pregação do Evangelho e o socorro às pessoas doentes e necessitadas. E por que Jesus fazia isso? O versículo 36 nos diz: porque ele via as pessoas como Deus as via, como ovelhas sem pastor. Elas estavam aflitas, diz o texto, angustiadas, desanimadas, sem esperança. E também estavam exaustas, abatidas, cansadas, a ponto de desistir da vida. E o que isso provocou em Jesus? Compaixão. Compaixão é uma profunda preocupação com a triste situação dos outros. E o que essa compaixão provocou em Jesus? Ação. Por vê-las perdidas, ele pregava a palavra de Deus a elas e as socorria. Lhes dava auxílio espiritual e também físico. Mas foi só isso que Jesus fez? Não. Nos versículos 37 e 38, nós vemos que ele não guardou essa situação apenas para si mesmo, mas compartilhou a necessidade das pessoas com os discípulos e os chamou a um comprometimento. Observe, no versículo 37, Jesus faz uma constatação.
Ele pede que seus discípulos olhem para aquelas pessoas e depois olhem para si mesmos. As multidões carentes eram como um enorme campo de plantio, uma seara. E os discípulos eram os trabalhadores, era pouca mão de obra diante de tanta demanda. Então, depois de fazer essa constatação, no versículo 38, Jesus faz uma convocação. Orem para que o dono do campo envie mais ceifeiros, mais trabalhadores para colher aquilo que ele já plantou. Depois disso, o que acontece é o que lemos no capítulo 10, versículo 1. De forma muito didática, Jesus lhes apresenta a forma com que Deus responde essa oração. Perceba, eles mesmos seriam os primeiros a colocar a mão na massa. Por isso, Jesus lhes concede a capacidade de fazerem aquilo que ele já estava fazendo. Se antes era apenas um trabalhador para dar conta de toda aquela colheita, agora são 13, Jesus e os 12. Essa é talvez uma das respostas de oração mais rápidas, queridos, em toda a Bíblia. Perceba, essa é talvez uma das respostas de oração mais rápidas em toda a Bíblia, né? Diante das multidões, que eram como ovelhas sem pastor, Jesus comprometeu seus discípulos com a reprodução de mais obreiros para socorrê-las. Ou seja, para que outros se tornassem discípulos de Jesus. Jesus chamou aqueles que já eram discípulos a se comprometerem diretamente com essa reprodução. O que isso significa para nós? Significa que se nós somos discípulos de Jesus, também somos chamados a esse tipo de comprometimento. A reprodução de discípulos passa por nós. Então aceite o desafio e se comprometa com ela. Como? Bom, conforme com esse texto, há 3 passos. O primeiro passo é: perceba a necessidade. Por um instante, faça como Jesus disse aos seus discípulos. No versículo 37, ele pede para que eles olhem para a seara e vejam que ela é grande. Por um instante, pare e olhe ao seu redor. Olhe não só para a sua igreja, mas olhe para o seu lar. Olhe para a escola, a faculdade onde você estuda. Olhe para o local onde você trabalha, o bairro onde você mora. Quantas dessas pessoas não estão aflitas? Quantas das pessoas com que você convive não estão exaustas? Parece uma multidão, não é? Pois é. É assim que Deus as vê. Deus as vê como ovelhas que não têm pastor. E se você ousar, por um instante que seja, parar de pensar só em si e começar a considerar o sofrimento dos outros, é assim que você verá essas pessoas também, com a mesma compaixão com que Deus as vê. E sabe o que vai acontecer? Isso vai te impulsionar ao próximo passo. Se o primeiro passo é perceber a necessidade, o segundo passo é ore por mais mão de obra. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos, não foi? Ele diz no versículo 37, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. De fato, se nós olharmos somente para a quantidade quase que infinita de pessoas perdidas e pessoas em sofrimento nesse mundo, bom, se nós olharmos só para isso, para a necessidade e para a falta de mão de obra, nós vamos acabar tão desanimados e tão exaustos quanto as multidões. Mas, se nós entendermos que depois de percebermos a necessidade das pessoas, nós devemos orar, então estaremos mais seguros. Sabe por quê? Quem desperta novos obreiros não somos nós. É o Senhor da lavoura. Portanto, se há muito serviço, não se desespere. Pelo contrário, ore. Deus há de levantar mais trabalhadores para a sua colheita. Ore. Mas além de orar, o que mais eu devo fazer? Bom, aqui está o terceiro passo. Se o primeiro é perceba a necessidade, o segundo é ore por mais mão de obra, o terceiro é coloque-se à disposição. Eu vou repetir. Coloque-se à disposição. Se você já percebeu a necessidade, se você já começou a orar por isso, pode ter certeza, você já é a resposta desse tipo de oração. No mínimo, você já é a resposta da oração de alguma outra pessoa. Já parou para pensar nisso? Antes de você, alguém orou por mais trabalhadores comprometidos com o reino. Começou com esses discípulos aqui e foi passando de geração por geração. E o fato de você um dia se preocupar com esse assunto significa que você já é uma resposta de Deus à oração de alguma outra pessoa que orou por isso. Então continue orando, mas faça isso enquanto você trabalha também. Existe uma expressão em latim,
forjada na época da Reforma Protestante. Ora et labora, que significa ore e trabalhe. Mesmo que o serviço seja muito maior do que você possa dar conta, pelo menos faça a sua parte. Ore e trabalhe por isso. Que ao final do dia você possa dizer: Senhor, ainda faltam muito mais obreiros e por isso levante mais deles. Porém, até lá, até que o Senhor levante esses obreiros, pode contar comigo. Eu vou fazendo o que eu posso para treinar os que o Senhor tem levantado, para que eles se tornem não só discípulos teus, mas discipuladores de outros. Você pode orar assim hoje, não pode? Se Deus tem levantado poucos obreiros, então seja fiel no pouco e invista nesses poucos. Não se preocupe com quantidade. Foque no que Deus tem colocado em suas mãos. Essa foi a primeira ocasião em que Jesus demonstrou a sua preocupação com a reprodução dos discípulos. Ele comprometeu seus discípulos com essa reprodução. E nós devemos também nos comprometer. A segunda ocasião em que Jesus se preocupou com a reprodução de seus discípulos foi quando ele garantiu a eles o sucesso da reprodução. Jesus garantiu a seus discípulos o sucesso da reprodução. Nós vemos isso em duas situações bem claras. A primeira situação está em Mateus capítulo 13, versículos 31 até 33. Acompanhe comigo a leitura. Mateus 13, de 31 a 33. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. A primeira situação em que Jesus garantiu aos seus discípulos o sucesso da reprodução foi através das parábolas do reino. Aqui Jesus conta 2 parábolas, 2 ilustrações sobre o reino dos céus. Na primeira, Jesus compara o reino dos céus com um grão de mostarda, conhecido naquela época como a menor de todas as sementes. Esse grão, após ser plantado, cresce mais do que todas as demais hortaliças. Na segunda parábola, Jesus compara o reino dos céus com um fermento que contamina, entre aspas, que leveda toda a massa, seja do pão, seja do bolo, depois de ser misturado a ela. Perceba que nas 2 parábolas o reino é comparado a algo pequeno que com o tempo cresce, se multiplica a ponto de impactar tudo ao seu redor. Sabe o que isso significa para aqueles 12 discípulos que estão ouvindo essas parábolas? Que uma vez que eles estão comprometidos com a reprodução de mais discípulos, eles podem ter a certeza de que, apesar deles serem poucos a princípio, um dia haverá muitos. Jesus não só dá a missão da reprodução, mas garante o sucesso dessa missão. Portanto, vale a pena investir o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos nesse projeto, porque ele tem a garantia de que produzirá frutos. Não vale a pena se engajar com algo que certamente vai render frutos? E o Senhor repete isso em uma segunda situação, através da promessa sobre a igreja. E nós vemos isso lá no capítulo 16 de Mateus, versículos 13 até 20. Através da promessa sobre a igreja, Jesus garante aos seus discípulos o sucesso da reprodução de outros discípulos. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20, diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Aparentemente,
Pedro era o porta-voz dos demais discípulos. Ele falava o que todos queriam falar, mas não tinham coragem, né? Sabendo disso, Jesus pergunta a eles o que os outros não discípulos dizem sobre ele. Diante de tanta confusão e conclusão errada, Jesus demonstra o que mais lhe interessa. O que ele quer saber é a opinião daqueles discípulos, os mais próximos. E é aí que Pedro afirma que eles acreditam que ele é o Cristo, o Messias de Israel. E por causa dessa resposta, Jesus diz no versículo 18, você está certo, Pedro. E por causa da minha identidade, por eu ser o Cristo, eu posso afirmar que a minha igreja, o meu povo, os meus discípulos, não serão vencidos. O inferno tentará destruí-los, mas vocês triunfarão sobre as trevas. Olha, perceba isso e nunca se esqueça disso. Se fazer discípulos é a prioridade número 1 de Jesus para a sua igreja, ou seja, edificá-la, lembre-se, também será a prioridade número 1 para Satanás. Eu vou repetir. Se fazer discípulos é a prioridade número 1 de Jesus para a sua igreja, também vai ser a prioridade de Satanás. Na verdade, a prioridade oposta. Ele vai tentar frustrar esse plano. Se há algo com o qual o inimigo se opõe com todas as suas forças, é contra aquilo que Jesus mais valoriza. Então, se uma igreja ousar focar as suas atenções ao discipulado, olha, ela pode ter duas certezas muito claras. A primeira certeza é que as trevas vão militar com todas as suas forças contra aquela igreja. Serão inúmeros ataques, inúmeros contratempos, situações desanimadoras, pecados que vão surgir no meio da igreja, oposições, rebeldias, desinteresse. Olha, talvez isso aqui vai começar a te frustrar. Eu não quero te desanimar. Essa é a primeira certeza. Se a sua igreja, se você começar a se dedicar ao discipulado, pode ter certeza que as trevas vão atacar com todas as forças contra a sua vida e contra a vida da sua igreja. Porém, há uma segunda certeza, baseada nesse texto. Quanto maiores forem as dificuldades, mais nós devemos permanecer firmes nessa missão, porque Jesus garante que mesmo que as trevas militem contra a sua obra nessa terra, de tornar os homens seus discípulos, a igreja vai ser bem-sucedida nessa missão. E de fato, é só você olhar para a história e ver que realmente isso tem se cumprido. Por exemplo, o livro de Atos, ele mostra isso. A história da igreja comprova isso e principalmente as nossas vidas mostram isso, não é verdade? Essa foi a segunda ocasião em que Jesus demonstrou a sua preocupação com a reprodução de discípulos, quando ele garantiu aos seus discípulos o sucesso dessa reprodução. E nós devemos sempre nos lembrar disso. Esse é o último princípio dessa série de episódios. Ao perceber o amadurecimento do discípulo de Jesus que você acompanha, faça com que ele reproduza esse discipulado com outras pessoas. Para isso, conforme vimos nesse episódio, ele precisa se comprometer com a reprodução, mas ao mesmo tempo se lembrar de que o sucesso dessa missão é garantido por Jesus. Mesmo diante das dificuldades, Jesus continuará edificando sua igreja através do discipulado. Bom, diante de tudo o que nós ouvimos nessa temporada a respeito de discipulado, eu espero que tenha ficado claro que a nossa principal missão nessa terra é ser discípulo de Jesus e fazer discípulos dele nesse mundo. Esse foi o foco principal de Jesus com seus 12 discípulos. E essa é a sua maior preocupação para todos nós. Se quer a comprovação disso, o último texto que nós vamos estudar nessa série é o de João capítulo 17, versículos 20 e 21. João 17, 20 e 21. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essas palavras foram ditas por Jesus. Ele orou para que aqueles primeiros discípulos fizessem mais discípulos, a ponto de o mundo inteiro vir a crer nele. E em meio a tudo isso, Jesus orou por nós também. Você reparou isso? Antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de crermos nele, Jesus orou por nós para que participássemos dessa missão. Agora, como em uma corrida de revezamento, o bastão foi dado a nós, está em nossas mãos.
Cabe a nós darmos sequência àquilo que Jesus começou e que os primeiros discípulos deram prosseguimento. É a nossa vez de fazer com que o reino de Deus avance na terra. É na nossa geração. E nós vamos fazer isso sendo discípulos de Jesus e fazendo discípulos dele. Então que nós oremos por isso e que pratiquemos isso. Amém? Deus te abençoe, que você se envolva no discipulado, use esse material para ser encorajado, instruído a respeito disso. E até a próxima temporada, em que falaremos sobre um outro tema. Deus te abençoe.